Olá, estamos ao vivo. Essa é a nossa live de toda sexta-feira. Seja aí muito bem-vindo. Sou o Renato Maia, sou gerente hoje na EDS Digital. A gente tem aí ajudado diversas empresas do ramo de material de construção, varejista, a se posicionar no digital, a ter uma boa estruturação, seja nos seus canais de venda, seja na parte de e-commerce, marketing, mentorias empresariais. Então a gente tem esse cuidado com as empresas de material de construção para um novo posicionamento frente a esse avanço que a gente tem vivido nas tecnologias, essa nova forma, de pensar e de agir e de se posicionar do consumidor. Então a gente viu que poderia se posicionar, a gente poderia ajudar as empresas de material de construção para além daquilo que a gente já fazia, que era muito para dentro da loja, muito com software de gestão, e a gente viu que a gente poderia muito mais e ajudar os clientes da porta para fora, não só da porta para dentro, mas com marketing, com e-commerce, com mentorias empresariais, com processo de treinamento de funcionários. Então essa é a ADS Digital, esse hub de soluções para o varejo de material de construção. Hoje a nossa live vai ser uma live muito bacana, muito sensacional. Eu já vou começar agora clicando no aviãozinho, já tem um pessoal entrando aqui. Eu vou enviar para algumas pessoas, algumas empresas, alguns conhecidos. Você tem a oportunidade agora de clicar nesse aviãozinho. Você que sabe que essa live vai construir algo de bom na vida de alguém, naquele negócio que você sabe que precisa se reinventar, que precisa unir novas tecnologias, novas forças. Diga para um amigo, para um conhecido do ramo de material de construção. Esse é o momento da gente contribuir. Vamos lá, já fiz minha parte, enviei aqui. David está aí na área, David sabe que é um especialista também no varejo da construção e tem ajudado aí no seu projeto, que hoje ele trabalha diretamente no grupo Construcia, acho que tem mais de 30 CNPJs aí que ele trabalha nessa implementação de processos e diversas outras coisas que ele vai estar falando com a gente ao longo dessa live. Eu vou já chamar ele para entrar, para a gente já começar com o conteúdo, para a gente se apresentar, falar um pouco daquilo que ele tem ajudado, um pouco da sua história, do seu contexto e daquela diferenciação que ele tem feito. Ele já pediu para participar aqui, a gente já entra. Vamos embora. Oi. Ele entrando aí agora. Pessoal, me diz aí como é que está o áudio, está conseguindo ouvir bem, como é que está para vocês aí. Fala, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, olá, como é que vai? Tudo certo? Bom, graças a Deus, seja aí muito bem-vindo. O áudio tá de boa aí? Todo mundo aqui está show, perfeito para mim aí. Maravilha, maravilha. Poxa, prazer aí tá fazendo essa live com você, tá compartilhando. A gente trocou uma ideia quase que rápida, Quando a gente para conversar, a hora passa rápido, a gente vai trocar uma ideia, trocar muitas. Esse ramo ele é muito instigante, A partir do momento que você começa a trabalhar e se aprofundar aí na vida e a rotina, vamos dizer, do material de produção, acaba que ou você se apaixona ou você acaba... Ou sai fora, No nosso caso é um casamento, Um casamento, a gente gosta do chão, a gente gosta desse fator atendimento. Me conta um pouquinho, David, da sua história, como é que você veio parar nessa questão do material de construção. Você estava começando um pouquinho ontem, me conta um pouquinho aí e a gente entrar no nosso... Tranquilo. O material de construção, para mim, na verdade, está na essência aí da minha família, Meu pai, meus irmãos aí acabamos juntos aí coincidindo e poder trabalhar todos juntos. Então, uma empresa familiar que acredito que todos que acompanham aí, na grande maioria, são empresas familiares. Porventura, meu pai iniciou, vamos dizer, uma profissão dentro do material de construção e lá, digamos, muitos anos de história, a gente acabou, quando criança, vivenciando um pouco disso. Então, isso aí. Justamente vem de família isso. A gente teve empresa por um grande período, inclusive. Fato que hoje exige-se muito, vamos dizer assim, um trabalho visando a sucessão familiar. É um fator preponderante, determinante, inclusive, dentro
do sucesso ou da sequência da empresa. É verdade. Está comentando de um assunto que eu vivencio muito grandemente aí, até porque fui proprietário de empresa junto com a família e, ao mesmo tempo, hoje dentro de um grupo que, por si só, 100% são empresas familiares, né? E a gente já vem conduzindo aí, de alguma maneira, esse processo, né? Algumas empresas já passaram por essa fase, aí, já conseguiram realizar sua sucessão familiar, outras ainda não vislumbram isso, até porque são muito recentes, são empresas novas, em formatação franchise, mas é muito bacana, gratificante e uma satisfação poder estar aí, de alguma maneira, contribuir com vocês. Pô, legal, legal. O interessante, né, que a gente, quando olha para o varejo da construção, a gente vê que essa mudança de cultura, né, existe uma transição muito grande acontecendo dos pais que fundaram, que criaram, que montaram toda uma estrutura. E hoje isso está se passando de gerações, é o que você acompanhou, o que você acompanha, o que eu acompanho muito aqui também, né? Essa passagem de bastão, né? Só que o que a gente precisa entender é que o que a gente conseguiu construir no varejo físico, ele precisa de um pouco mais para a gente conseguir hoje dar sequência e conseguir perdurar por mais 20, 30, 40 anos e mais novas gerações, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, poder assumir e dar sequência, né? Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente com certeza não vai conseguir hoje ter os mesmos resultados, porque houve uma aceleração, houve um avanço tanto de tecnologias, que a gente conversava muito isso ontem, né? Um avanço de ferramentas que, se a gente não se empoderar ou não trazer pessoas que nos ajudem a entender essas ferramentas, aonde aplicá-las, em qual momento usá-las, como mexer no mix, e se a gente não se reinventar, né? E a palavra reinvenção às vezes é muito difícil de falar, mas às vezes a reinvenção para um setor é botar um WhatsApp para funcionar, é melhorar o mix de produto. São fatores cruciais, né, na análise, como até a gente comentou ontem, né, no bate-papo aí, mas são somatórios, né? São situações que de alguma maneira se encaixam ou se complementam. Óbvio, a gente não consegue. Existe um termo muito comum em economia, né, para quem de alguma maneira conseguiu fazer alguma leitura eventualmente, mas vem do latim chamado ceteris paribus, né? Antigamente tudo ou mais constante. Então, era feita análise assim por extração de um período, quer que seja. Então, alguma dessas variáveis a gente vai retirar ela dessa receita e avaliar. Óbvio que, isso grosseiramente falando, é um modelo, né, econômico. Agora, hoje, mais do que nunca, a gente entende que diversos fatores externos ou que de uma maneira são incontroláveis ao nosso negócio, isso hoje não tem como. Eles são determinantes, eles existem. Então, nós não temos controle. Mas sim, dentro, internamente, para criar uma vantagem competitiva, quer que seja ela, você precisa olhar para dentro do seu negócio. E quando eu digo olhar realmente com intenção e com critérios, que muitas vezes na empresa familiar, eu vislumbro muito assim a imagem de um gestor, um proprietário, quer que seja a denominação que a gente dê para ele, como um extintor daquele multiuso. Porque ele quer abraçar o mundo e quer desenvolver todas as ações ao mesmo tempo, e acaba que muito disso não acaba acontecendo nada. Então, vai muito pela dureza, pelo peito de aço ali do dia a dia, vamos enfrentar o leão. Vai muito no enfrentamento, na força, na garra, naquela coragem que é padrão do material de construção, né? Isso a gente não pode deixar de dizer que não existe essa força é muito notória. Tanto que muita gente que eu ajudo, que você ajuda aí, tem 30 anos, 60 anos, 45 anos, você vê que é muita força, existe muita garra, né? Muita potência. Você olha todo esse percurso, essa caminhada aí, foi muito sofrida, né, pro profissional, né? Mas é justamente por, talvez, bater de frente com situações que existem algumas soluções mais práticas, é óbvio que ela exige um pouco de trabalho, de entendimento. Então, isso vai muito de encontro também com uma situação que a gente entende muito bem hoje, que é a formação de empreendedores, a capacitação. Por si só, isso é nato muitas vezes nas pessoas, mas existe um modelo, muitas vezes pré-estabelecido, e é óbvio que isso também tem que ser adaptado ao nosso negócio. A construção, por si só,
ele ainda sofre muito das suas raízes, é conservadorismo. Então, o pessoal ali é muito do analógico, é muito do depósito. Então, isso acaba criando toda uma situação mais difícil de você conseguir contornar. Então, no dia a dia, é mais complicado quando você trata com pessoas que estão relacionadas a segmentos diferentes do varejo, como farmácia, supermercado. Então, muito mais dinâmico, mais predisposto a mudanças, né? Sim, sim, sim. Mas quando a gente olha hoje para o momento que a gente vive, né? A gente está vivendo um momento de saída da pandemia, um momento que o mercado está se movimentando, o cliente está voltando aí no comércio. Como que você encara hoje essa volta do consumidor, empresas que não investiram em layout em muitos e muitos anos, não investiram, né, no treinamento do seu pessoal, não mudaram a exposição de produtos e a gente pega muito isso, né? 20, 30 anos da mesma cara. Como é que você vê, qual importância você daria para essa? Eu acho que é uma cultura, a cultura empresarial que deve ser estabelecida. Então, se desde o início não houve um hábito, muitas vezes, de criar essa mudança ou de analisar todos os aspectos, porque é muito fácil, às vezes, a gente julgar, óbvio, Sim. mas é por falta de conhecimento ou por maneira, talvez, de atitude, de querer encarar o desafio realmente, e ter pessoas engajadas também no time. E muitas das vezes são muito pequenas, acaba que você não consegue extrair muito do orçamento para ter um investimento mais adequado em recursos ou uma tecnologia que seja, mas isso não é algo inalcançável. A gente entende que toda empresa, um dia, ela nasceu de um modo geral pequeno. É raro você ter hoje grandes grupos aí que óbvio que foram se conduzindo a essa formatação. Na sua grande maioria são empresas familiares que hoje profissionalizam. Então, almejar algo pensando em pequeno. Acho que essa é a visão. E basta você entender que muitas vezes, dentro do nosso grupo mesmo, a gente vivencia isso a todo instante. A gente tem empresas do zero, que a gente fala, uma formatação muito próxima que você dá condições de um empresário ou um empreendedor que tem, muitas vezes, o olho para investimento e ele quer de alguma maneira, entender como funciona, vem com todo esse know-how aí de marca. Então, sem contar, a contrapartida é quando você já tem existência no mercado. Então, são aquelas empresas já cascaduras, já, que está ali há 30 anos permanecendo vivas, sobrevivendo, muitas vezes. Por sinal, algumas até surpreendem, tem certos processos já bem pré-definidos, uma cultura bem arraigada, mas falta lapidação, falta por sinal, algumas situações pontuais que favorecem, talvez, o desenvolvimento mais amplo dela. Então, essa é a busca. Acho que o caminho é esse, não deixar de realizar. O fato nunca vai encontrar-se, a gente comentou nem bateu em cima dessa tecla, não tem um momento perfeito, você nunca vai ter as condições ideais perfeitas. É isso aí. Testes devem acontecer conforme o contexto vai te permitindo. Acho que essa questão de você encarar o contexto, encarar o momento, mas primeiro passo, acho que a gente precisa entender que é possível. Quando você falou aí, cara, eu preciso encarar, medir, e como que o dono hoje, se ele olhar para a loja dele atualmente, se ele olhar que uma mudança causaria um impacto tanto na sua região, quanto para os seus atuais clientes, como trariam novos clientes, entendendo que vale a pena sugar o caixa hoje, ou de repente não ter caixa e ter que adquirir um empréstimo, enfim, fazer algo que aportar na empresa. Como que você vê esse retorno? Como que você vê nas lojas que vocês implementaram, que vocês conseguiram fazer essa transposição para o dono entender, e quando eles entenderam, fizeram essa mudança, essa transformação, acho que você tem essa experiência para trazer para a gente aquilo que na prática acontece depois dessa mudança, como que isso contribuiu, né, para o novo momento que a empresa passou a viver depois dessa transição de layout. Como é que você vê isso? Qualquer mudança ela vai te trazer um retorno. Óbvio que sempre pensando positivo. Sim. Porém, o que acontece? Visto que muitas vezes o pessoal tem aquela visão de que investimento é um gasto, ele sempre acaba contradizendo a maneira como você vai
colocar, vamos dizer, por si só, essa ação lá dentro da sua empresa. Mas óbvio que todo investimento ele vai te dar um retorno, sendo ele imediato, médio e longo prazo. Então, basta entender como fazer. Agora, realmente, há um receio, muitas vezes, por não conhecer como fazer. Isso também não é tão simples. Então, exige conhecimento, existe parte técnica, critérios, para que você realmente consiga extrair o máximo desse. Muitas das vezes, o engraçado é que você tem uma empresa, até por si só, ela é organizada, ela é bonita, visualmente falando, mas ela tem técnicas e critérios totalmente incorretos, né, equivocados, e isso acaba que é um pequeno ajuste. Então, muitas vezes você não tem um investimento pesado, basta uma ação, buscar a informação correta, a fonte correta. A gente até brinca, né? Eu mesmo vim da economia, a gente tinha um certo degradeio ali com o pessoal da administração, quer que seja. Ah, não, aqui é uma situação, o pessoal lá sempre muito mais propenso a uma situação mais relax, né, em termos de graduação. E assim é também no varejo, que você acaba se comparando. Então, entra aí uma ferramenta sensacional, que eu acho que, independente para a tua vida pessoal, para qualquer situação, as pessoas gostam de se comparar, né? É natural. Então, a comparação está ali. O benchmarking é muito famoso, ele deve ser um exercício constante. Muitas vezes as empresas até fazem, mas não intencionalmente. E se baseia muito superficialmente em números do que a concorrência tem feito, principalmente no que ela, dentro do seu produto, aquilo que se estabelece como real, ela acaba analisando o preço muitas vezes. Então, e esquece dos detalhes. Então, o fato, por exemplo, de lojas que a gente sempre desenvolveu, mesmo, como eu disse, no modelo de franquia, ou aquelas que já existem no mercado, ela é muito interessante, vamos dizer assim, o período é muito curto já de impacto. Então, isso acaba tendo uma relação de investimento a curto prazo, praticamente, às vezes, muitas vezes nulo, só com reajustes aí internos de posicionamento de gôndola, aí entra toda uma questão de merchandising, né, para você dar um banho de loja. Então, eu acho que assim, falta um pouco de olhar mais criterioso do dono de loja. Não para olhar como dono, mas principalmente como cliente. Acho que todos nós somos consumidores. Você se coloca naquela situação. Né? Quando você adentra a tua loja, mecanicamente ou automaticamente, todo dia, naquele exercício de fazer ou acontecer lá, tu acaba não percebendo. Mas o detalhe, ele está ali. E como um consumidor, o que você faria diferente? Visualmente falando, dentro daquela questão de técnica que ela existe, não é à toa que existem estudos profundos, né, dentro do comportamento das pessoas influenciam a própria questão de posicionamento do aluno, do balcão, e 90% das empresas hoje que estão, de modo geral, do nosso segmento aí, em pequena importe, em condições de mix, principalmente, não necessariamente uma estrutura, porque às vezes ela não se ajusta, né, a isso. Então, o pessoal comete erros muito, muito claros. Assim. E para nós, dentro do varejo, hoje, costumeiramente fazendo loja, já é mecânico. Desde a fachada, a escolha da letra, das cores, se vai ter vitrine ou não, tem vitrine, muitas vezes. Hoje, basicamente, o que se vende é muito pelo visual, mas a tomada de decisão muitas vezes está dentro do ponto de venda, não necessariamente o que você vai expor ou deixar muito bem aparentado quer dizer que ele vai convencer a pessoa que aquilo realmente faz sentido para ela. Uma dica que eu dou, então, o que você puder olhar dentro da empresa, para o nosso segmento, que for, é um sonho que a pessoa vai buscar, certo? Realizar dentro do imóvel dela. Se tiver o mais próximo da realidade do que ela vai estar lá, em termos de exposição, isso já é praticamente 90%. Então, acho que a ambiência, então, acho que, resumidamente, é você criar um ambiente que o cliente sinta-se, que ele consiga transpor, fazer uma transposição daquela exposição de pisos para o seu lugar, da sua casa, para a sua residência. O metaverso está aí. Se alguém nunca ouviu falar nessa situação, basicamente é isso. Pode entrar dentro de uma loja virtual, fazer tudo, se imaginando ou estando lá dentro, né? Estando lá dentro. Então, não tem por que ser diferente. Acho que é o equilíbrio. Ó, tem que
tentar entender o ajuste de orçamento, né, unidade de nicho de mercado que você vai atuar, porque a gente está com a função hoje, de modo geral, o céu é o limite. Você pode acabar trabalhando diversas linhas de produtos, nichos de mercado que muitas vezes se contradizem ali ou estão em concorrência com outros setores, como a própria farmácia ou supermercado, dentro da conveniência. Então, vai muito nessa estratégia, se ela esteja bem definida ou não por dentro da empresa. Principalmente quando eu digo assim, isso não fique preso à cabeça do proprietário, do gestor da empresa. Se a equipe não sabe o que você pensa, qual é a sua visão de mercado, do seu negócio, muito raro a exceção vai conseguir desempenhar um bom trabalho ou vai ter um resultado, um desempenho. De nada adianta, muitas vezes, avaliar indicadores maravilhosos ali, números, extrair tudo aquilo, ticket médio, número de vendas, ou itens por venda, que é muito importante muitas vezes, venda por metro quadrado, talvez não faça tanto sentido, até porque em determinados padrões de loja, a gente sempre vai ter um canto que ele praticamente não tem nenhum tipo de desempenho. No supermercado é muito válido isso. Eu tive uma passagem por lá, um aprendizado tremendo, mas basicamente essa é a visão. Então, o layout ele influencia demais, desde que seja adequado dentro das estratégias da empresa, dentro da característica que você queira estabelecer como uma premissa de trabalho. Então, quem que é o seu público-alvo, identificar isso, dentro daquela linha, estabelecer quais linhas de produto, e dentro da linha estabelecer também quais mix de produtos que são interessantes para você agregar valor aí para o cliente. Olhando para essa questão do layout, você hoje é a favor de trazer mais para o autoatendimento, os vendedores, os balconistas mais soltos na loja, ou você tem visto muito essa questão ainda do ambiente balcão como importante? Como é que você tem visto isso aí na sua região? E não dá para você, de alguma maneira, ser radical, né? Sim. Você vai excluir, vamos dizer assim, um passado recente. Então, se você entende um pouco dessa parte do comportamento, como vem avançando ao longo dos anos, a loja física ela não vai morrer. Então, ela sempre vai perdurar, até porque, senão, o nosso segmento ele exige muita questão de consultoria e técnica de produto. Então, não é um simples produto alimentício, que hoje, inclusive, tem as promotorias de venda interna, às vezes, para orientar ou não lá com um determinado período, mas ele não vai eliminar esse processo de retirada na loja, na loja, do visual, porque nada, mesmo o mais real possível dentro de uma condição tecnológica, não faz o exercício de substituir o físico, o pessoal. Então, eu acho que assim, em questão do que você me comentou, balcão ou atendimento autosserviço, muitas vezes, ele é um misto. Então, tem que ter, como eu disse, de novo, muito de equilíbrio, de formatação do espaço disponível que você tem, do mix que você vai exercer. Isso tudo favorece ou, de alguma maneira, como vai montar esse layout. Existe alguns conceitos técnicos que a gente aplica que são base para tudo. E aí você tem as variações de acordo com a tua necessidade. Né? Então, você acaba analisando os grandes players. A gente se prova como ideia muito grande do player lá de uma feira que você visita para tentar atender a necessidade real. Às vezes você não tem um espaço, mas existem maneiras, existem situações que você pode acabar aplicando na sua empresa ali, situações de substituir um produto ou ideias ali sensacionais que hoje acaba atraindo muito o cliente. E por si só já impacta muito na venda. Eu acho que esse olhar, né, que você fala a gente citou um pouquinho antes, né, do dono sair um pouquinho dessa posição, da rotina dele do dia a dia e olhar como cliente, né, se sentir como cliente, como que ele se sentiria entrando na loja dele pela primeira vez, se colocando no lugar de uma pessoa que está entrando na loja pela primeira vez. Que experiência ele está tendo ao entrar no ambiente do comércio dele? Eu sei que às vezes há aquela impossibilidade de agir por conta da questão financeira, mas é olhar para aquilo que está sob o domínio dele naquele momento. O que está sob o meu controle agora? Talvez no financeiro, para mudar todo o layout, não está sob o meu controle, não está sob o meu domínio, mas eu trabalhar bem a exposição dos produtos, criar uma linha entre que um produto que case com outros,
para que facilite, né, que traga facilidade tanto na escolha de um produto para o seu cliente, quanto você vender mais itens por cupom, né, mais itens por orçamento. Uma situação que a gente também sempre leva em consideração eu trato um ponto de varejo, quer que seja uma loja física, como um laboratório. Sim. Tem que testar. Muitas vezes isso não é matemática pura, gente. Não está falando, vamos milimetrar uma loja, vai desenhar um não é mágica. Isso acaba não sendo 100%, porque, porventura, estruturalmente falando, a empresa ela tem quando é prédio, muitas vezes o pessoal faz aí que é comum utilizar para locação superior e acaba utilizando salas aí que elas são inadequadas muitas vezes para um layout. Ela acaba muita coluna, então você vai ter que desviar disso. Isso se torna às vezes muito oneroso e muitas vezes também o impacto não é o mais positivo. Positivo, isso aí. De qualquer maneira, o exercício, sim, que eu falo, principalmente, sair, muitas vezes, ter tempo hábil, aí entra a questão de gestão eficiente, de sair de uma zona de 100% operacional da sua empresa, que você faz tudo e não tem delegar informações, para que você possa, de alguma maneira, visitar outros negócios, outras realidades aí, e trazer condições para a sua empresa hoje. Então, eu falo, cara, pode ser o simples fato da iluminação estar inadequada. Né? Então, faz toda a diferença hoje dentro do nosso negócio. Falo de madeira geral, aí, o material de construção, ele acaba que o pessoal peca muito nesse aspecto visual. Então, e aí entra detalhes, como eu disse, faça esse exercício. Se existe atrito hoje, o que é o atrito? Tudo aquilo que de alguma maneira você se incomoda, que vai atrapalhar o cliente na tomada de decisão, desde um corredor estreito ou muito amplo, que você está inutilizando o espaço, aonde é o campo de visão do produto. Não adianta você fazer um espaço maravilhoso lá, às vezes está lá num canto escondido abaixo, ou muito acima. Então, são situações que a gente vai somando. Existe um trabalho bem menor em cima disso que dá resultado. Inclusive, somando-se a parte visual, merchandising da loja, chega a ter em média, às vezes, de 20% a 30% de incremento na prática. Óbvio que aí entra outros detalhes. Né? Então, faça exercício de colocar a situação hoje lá, que está dentro da tua loja, e o que isso acaba criando de problemático. O que vai impactar muitas vezes lá para o cliente. Uma etiqueta que não está lá de preço, muitas vezes não clara, o produto muitas vezes com a embalagem avariada ou escondida, a exposição, a face correta, ou a própria situação da gôndola lá toda meio já arrebentada, falta às vezes uma pintura, um tratamento para dar uma vida novamente, iluminação, pintura, estética externa. Então tem um lado externo, interno, tem tudo isso para trabalhar. Beleza. Já não é mais um diferencial, óbvio, a atratividade do ponto de vista está relacionada ao visual, mas já se considera muito um pré-requisito isso, porque hoje você vislumbra aí diversas situações de varejo, desde uma panificadora pequena, com um ar muito bem desenvolvida, que chama muita atenção, e você não vai comprar um pão, muitas vezes, numa padaria lá, que está lá meio caindo os pedaços lá, e tu já fica meio assim, né? Hoje, infelizmente, ou felizmente, é assim que funciona. O ponto físico ele tem que dar suas condições. Acho que usar a palavra felizmente, né? Porque nos faz crescer, nos faz evoluir, faz o varejista da construção entender que ele precisa se posicionar de maneira diferente. Acho que o que a gente conversou também um pouquinho antes foi muito sobre a perspectiva do cliente, né? Porque muitas das vezes entende-se que a loja física ela é muito importante para o bairro, por ela ter muitos anos, por ela ter 30, 40, 50, 60 anos. Ela é importante para o bairro, ela é importante para a região, ela é um ponto de referência. Beleza, a loja física ela é tudo isso. Só que hoje o comércio, o produto, o serviço já não é o mais importante. O mais importante hoje é o cliente perceber que no seu comércio ele vai ser bem atendido,
ele vai ter um ambiente limpo, um ambiente agradável, uma boa entrega, um bom atendimento, vendedores bem intencionados para vender de fato. Então, não é mais sobre, minha loja é referência aqui no bairro, a minha loja, ou seja, muita gente está muito calçado, né, muito preso ao que construiu durante muitos anos e na força do varejo físico, esquecendo hoje o empoderamento do consumidor. O consumidor hoje, como a gente conversava ontem, das velhinhas estão tudo com o celular na mão, estão tudo empoderadas, os idosos, né, não só mais os jovens, mas os idosos estão com seus celulares, estão comprando, recebendo Shopee, Mercado Livre, comprando e-commerce. Então, assim, esse pensamento, né, de não ser mais aquele mesmo dono de olhar só para o ponto físico, de entender o que está acontecendo em volta, eu acho que está faltando muitas das vezes no dono de material de construção. Eu sei que ele construiu muito bem até aqui, mas às vezes o orgulho não faz pedir ajuda, porque você é um profissional capacitado, a EDS hoje tem os seus profissionais capacitados justamente para a gente estar levando esse material de construção, esse comércio ao próximo nível. Porque o nível que eles chegaram, muitas das vezes está muito bom, está excelente para a força que existia. Né? Foi no peito, foi na raça, foi na garra. Mas agora, será que daqui para frente esse mesmo comportamento resolve? Será que o cliente está esperando só uma entrega de qualquer jeito? Ou ele está esperando uma entrega, um pós-venda? Está esperando um relacionamento? Porque hoje as redes sociais elas dão ao cliente o poder de relacionar-se com a marca, né? A marca hoje ela pode falar todos os dias com 100, 200, 300, 400 clientes que nem na loja vão ir. Mas ela tem esse poder de falar com as pessoas, de comunicar com as pessoas. E o dono hoje tem, muitas das vezes, esse dono que é mais antigo, a gente conversava hoje numa reunião, que ele tem esse poder de ser uma personalidade do local. Ele não precisa mais estar fixo no balcão, ele pode hoje aparecer para falar com as pessoas, para abraçar velhos amigos e ser um personagem, né, importante dentro daquele ambiente. Da empresa de bairro, ou pequena empresa, do nosso segmento, é isso. Ela conseguir perceber o cliente. Olha o Zé, o pedreiro, João, o encanador. Esse relacionamento muito próximo que se cria, né? Um laço muito diferente. Conhecer a todos. Um player grande aí hoje do mercado, um Teleporte, Herói, que seja, que são empresas já corporativas de grupos grandes que não tem essa relação mais aquecimento. Basicamente, analisando dessa maneira, sim, é um ponto, é uma vantagem competitiva, como eu comentei no início. Então, acho que vai muito dessa visão. E você saber estabelecer, principalmente dentro da visão do que a gente ia comentar hoje, o mix de produto ele é fundamental. Óbvio que isso também exige todo um trabalho, até na última live que você trabalhou em indicadores, uma base de dados bem elaborada, bem efetiva, o cadastro, eu acho que é fundamental, é onde começa tudo. Né? Se você não tem isso hoje, você não tem informação. E sem a informação, hoje o mundo não funciona. Então, por que as grandes empresas pagam? Você vê a todo momento grandes grupos adquirindo empresas, startups que se baseiam em cima dos dados. Isso. Vou pegar aí, vamos longe, estamos falando aqui dessa ferramenta que a gente está na mão, que é de uma empresa, né? A Meta, que hoje está na mão ainda. Facebook, o WhatsApp, você quer mais informação que esse pessoal tem na mão? Então, isso vale tudo hoje. Dados. E óbvio que muitas vezes o pessoal acaba comprando dados em quantidade, e isso muitas vezes não vai te dar o exercício de você criar a sua base, porque é aquele cliente que já conhece, dá respaldo, é muito prático, você já tem uma formação de carteira ali eficiente, basta você entender o comportamento dessas pessoas. Sim. Para que você consiga fazer um trabalho trivial aí de atendimento e uma entrega de cliente, pode o cliente colocar no posicionamento legal. Então, vai muito além, muitas vezes, do aspecto que a gente sempre briga, né? O pessoal dentro do nosso segmento é muito enraizado em cima de concorrente, com preço em determinadas linhas de produto. E tem coisa que não é, como eu disse lá no início, controlável, não é nós que determinamos, é o mercado externo. Ok? É isso aí. O mercado, ele domina, né? O mercado ele vai ser sempre soberano nesse sentido. E esse olhar, né, para o externo, olhar para o que está acontecendo, para o movimento que está acontecendo,
para o metaverso. O metaverso está distante hoje do material de construção, mas daqui a pouco essas coisas se aproximam. A gente que vem da tecnologia, existiam muitos anos atrás, né, a gente começava a instalar uma cupom fiscal e tudo mais isso. Eu disse, não, NFC, esse negócio de anota, enviar para o governo direto, isso não vai acontecer, não vai virar, então, daqui a pouco aconteceu. Então, assim... Ela está aí, na verdade, quem está longe delas é nós, né? Não é que ela está longe. Então, infelizmente, é uma realidade. Pode não, talvez as condições conjunturais do país, no momento, podem não ser possíveis, como é o caso hoje da conexão que a gente tem de internet muito mais estável, muito mais veloz, né? Para permitir, muitas vezes, essa configuração de vídeo aqui. Mas existem muitas ferramentas que ainda já estão sendo implantadas. Talvez o nosso segmento não é uma realidade ainda. Mas o fato é, por exemplo, se você for analisar o código de barras, então, você ouve falar, sabe Deus, desde a década de 30, de 20, e hoje, ainda até hoje, tem empresas que estão no nosso segmento e, por sinal, vai ser obrigada a trabalhar com isso, senão não vai mais emitir nota. Né? Isso aí. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, cara, só estamos no layout. Só estamos no layout de loja, né? Vamos falar um pouquinho, acho que do outro ponto que a gente poderia tratar hoje, para além do layout, acho que a gente, falando de layout primeiro, a gente fala um pouquinho da estrutura, né? De onde vai se colocar algo, né? De um padrão, e agora a gente falar um pouco do mix de produtos, né? O que você diria como importante, né? Como que o mix de produto, tem gente que hoje, muitas das vezes, escolhe trabalhar com tais produtos que eles tenham mais afinidade, mais prazer em trabalhar e muitas das vezes deixam de lado o outro, né? Tem gente que trabalha mais com produtos miúdos e esquece os grandes, os pisos, e estão muito, às vezes, conectado com a sua própria preferência, né? Aquilo que gosta de fazer. O que você diria hoje, que você daria de toque, de detalhe, que você acha relevante para que o varejista de construção entenda e se posicione? Olha, uma crítica construtiva em relação ao próprio mix sempre é muito importante, é necessário avaliar não o posicionamento do que o lojista entende, que é mais prático para ele trabalhar. Pode até ser, é uma decisão, óbvio, construtiva em cima da própria questão de estratégia sua de empresa, mas muito vai de encontro com a necessidade do teu cliente. Então, eu vejo se há uma oportunidade, e até por sinal, muitas empresas se abraçam em cima de nichos ou de situações que são deficientes no mercado, e ali ele se desponta. Por que cresce tanto a segmentação? Óbvio, é muito mais prático você trabalhar com um produto ou uma linha correlacionada, mas lembre-se que existem pelo menos duas maneiras de você atuar no varejo, ou mesmo você ter como estratégia. Uma delas é você trabalhar com um custo baixo, baixo custo, entendendo que você vai entregar preço muitas vezes, vai trabalhar com um mix reduzido, praticamente um produto, e você não vai ter diferenciação muitas vezes. Então você não vai conseguir desenvolver uma vantagem competitiva naquela região que você atua ou dentro do mercado de atuação. Fato é que a contrapartida é você ter um mix mais ampliado, você vai criar uma vantagem competitiva em cima disso, vai conseguir exercer pressão, porque de alguma maneira, no nosso negócio, toda a linha de material que está relacionada à base da construção, ela tem uma base de início de obra, uma fase intermediária e um fim de obra, que hoje já se estende a outras linhas, né? Muitas vezes a parte de você comenta ali muitas vezes de pintura, que entra na parte de acabamento, mas além disso, utilidade doméstica, os acessórios na casa, e por que não, hoje já existem players aí trabalhando com móveis elétricos, então não tem fim, basta você entender aquela visão de mercado. Agora, acho que essa questão de não ter fim, né? Isso, abrir esse leque na cabeça hoje do empresário da construção, você que vai assistir essa live agora, você que vai assistir essa live gravada, pega essa dica aí, de um cara que tem experiência, que tem chão de loja, que está muito voltado para a implementação, né, dessa noção de varejo, de mix de produtos. Não tem fim, né? Não tem fim. Não! Vai muito também da criatividade, que eu digo, de saber expor, de como conduzir, porque tem um produto que muitas vezes, eu coloco na loja e não vendeu. Mas é óbvio,
pode tentar entender de certa maneira. O teu público-alvo conhece a tua estrutura hoje, tua exposição, ele chegou a visualizar esse produto está lá no depósito, ele está mal exposto, ou foi feita alguma divulgação mínima, ou dá condições diferenciadas dentro do que o mercado tem para oferecer. Mas, assim, são somatórios de fatores, como a gente sempre disse. Mas eu sou da velha guarda analógica, tudo que coloca vende. Muito produto hoje... É o não olhar para a curva ABC com medo da C. Tem gente que olha a curva ABC, pega a C e não se preocupa em reposicionar, realocar. E lá naquela curva C é onde está a rentabilidade da empresa, o markup de ser aplicado é maior, porque a curva A, cara, todo mundo tem, por hipótese. Né? Ou acaba deixando de lado isso. E isso você perde uma ou duas fases dessa compra. E aí, como que você vai entender? Se você não compreende os dados que você tem, quem é teu cliente, você não vai conseguir identificar qual é a origem dele, muito menos a fase que ele vai chegar lá para você atender aquele nicho que você atua. Então, é muito, assim, dentro de uma visão até industrial, quando a gente fala da economia industrial. Porque dentro da indústria, você tem dois caminhos. Primeiro é o escopo da indústria, que é o objetivo, qual é o produto que ela vai desenvolver, e para aquilo ser rentável, muitas vezes, ela jogar sempre em cima do volume, que hoje é a realidade, muitas vezes, das indústrias do nosso segmento, ela te empurra muitas vezes no mix. Então, por quê? Porque o mix faz sentido, é uma escala. Se eu trabalho na linha PVC, no hidráulico principalmente, eu vou acabar agregando diversos que eu estou no mix. Compensa eu produzir volume e atender. Diferentemente do que você acaba se destacando, às vezes, personalizar uma produção. Isso vale muito para o setor automotivo ou para outras questões. Mas o nosso negócio é muito versátil. Né? Acho que é importante ter uma consultoria, analisar bem, entender a sua estratégia dentro daquilo que você se propõe. Sim. Então, eu acho que, às vezes, o fator pedir ajuda, né? Porque quando você olha para o seu negócio e não entende o que pode mudar, ou não consegue dar um passo para uma inovação, para uma mudança de layout, para uma mudança, seja de tecnologia, né? Eu preciso de novas tecnologias, mas não sei quais são. E talvez você precise de ajuda. Né? De repente você está ouvindo essa live agora, está ouvindo gravado, e você precisa de uma ajuda e está entendendo por esse assunto, por esse nosso bate-papo, por essa conversa, que você precisa de um apoio. Então, fique à vontade para mandar uma mensagem, né, para nos chamar, porque de repente uma conversa, uma primeira reunião, um primeiro contato, ou uma visita até presencial, né, a gente se coloca à disposição justamente para entender esse cenário, essa possibilidade de uma realmente mudança e reinvenção de negócio, uma mudança, pode ser uma mudança simples, mas muitas das vezes o primeiro passo é a gente encarar e olhar. Eu vou fazer um desafio ainda em relação a essa mudança simples que você mencionou, porque realmente muitas das inovações não está relacionada à tecnologia, a algo que é inalcançável, algo que vem lá da NASA. Muitas vezes o pessoal pensa que é assim, cara, simplesmente hoje o WhatsApp basicamente tem lojas que não sabem utilizar. Mal se faz o uso, muitas vezes, de divulgar o número. A questão do WhatsApp hoje, com todas essas ferramentas, as configurações, aí você vai já ser uma inovação. Desde o fato de ter um sistema que você controla aí, a própria questão dos cartões, hoje é muito problemático, o pessoal acaba não fazendo a conciliação bancária, mas existe ferramenta, então é uma inovação, ou um processo, por exemplo, de organizar a sua logística lá atrás, dentro de uma característica por subdivisão da cidade, mapeando, isso é uma inovação, então não necessariamente é colocar um robô lá dentro para fazer um atendimento. Isso. A gente coloca essa visão exagerada. Isso é muito importante, né? Trazer esse ponto de transposição. Né? Muitas das vezes a gente fala de usar tecnologia, de reinvenção, e parece uma palavra muito distante, muito difícil. Mas o que a gente muitas das vezes quer dizer, ou quer traduzir, está de forma simples sendo utilizado, só que mal utilizado. Por exemplo, tecnologia, software de gestão, eu tenho um sistema. Só que eu não conheço o curva ABC, eu não sei o meu ticket, o número de itens vendidos por orçamento, quantos orçamentos eu faço, quantos orçamentos eu converso, qual a taxa de conversão da minha loja. Eu uso o WhatsApp, mas não uso da maneira correta. Quantas pessoas eu atendo o WhatsApp por dia? Quantas pessoas entraram em contato com a minha loja hoje? Até agora, 3h47. Quantas pessoas entraram em contato hoje no WhatsApp? Quantas eu fechei hoje no WhatsApp? Quantos orçamentos eu tentei recuperar, que são de ontem, de anteontem. Então, isso não precisa nem gastar para fazer.
É o pós não vendas. Vamos botar aqui, a nova modalidade, o pós não vendas. É isso. Exatamente. Muita gente acaba só focando no pós-vendas, ou na verdade ninguém quase faz, né? Pós-vendas. Mas e o pós não? Vou até anotar. Essa eu não tinha usado ainda não. Essa aí é boa, né? Valeu. Então, muito de desmitificar isso, paradigma, muitas vezes para as pessoas. Né? E eu falo nem pela experiência, justamente porque o pessoal, eu brinco, eles são analógicos, na grande maioria. E o digital, ele faz parte e ele está aí a todo custo já, não tem como estar atrás. E a gente fala em relações hoje, tanto que você vai poder fazer tudo que você faz hoje via celular, por exemplo. Se você tem os seus documentos hoje todos digitais, seu comprovante de vacinação é digital, seu CPF, seu RG, o que seja, hoje já vai se unificar num documento só, sua CNH. Dias atrás aí eu estava, eu vi, porque eu viajo bastante, sempre visitando as lojas, né? E daí, por incrível que pareça, em 10 anos nessa empresa, nunca consegui a façanha de ser parado pelo policial rodoviário, fazer qualquer inspeção e parado. Óbvio, tudo correto, tudo certinho, mas para verificar a documentação está aqui, o celular com a CNH. Então, eu tinha o papelzinho tudo velho, lá antigo nunca usei. Então, por sinal, você vê onde que a gente chega. Né? Não dá para ignorar, né? Existem rupturas em alguns momentos da tecnologia, como ela está em fase de testes, mas a partir do momento que ela já permeou, ela já está em utilização, por que não fazer uso do teu favorecimento? Então, eu acho que é esse ponto que a gente volta lá no início da conversa. 30 anos de empresa, mas desses 30 anos, quando você introduziu uma inovação, um processo novo que facilitou a gestão, que te deu mais tempo, muitas vezes, para respirar e realmente pensar a tua empresa como empreendedor, para resolver situações simples, né? Delegar funções, parar para pensar uma questão de gestão de recursos humanos, e quem às vezes está realocado de uma maneira equivocada. Você tem um grande vendedor lá no teu pátio e o cara está lá fazendo entrega, sei por si, ou vice-versa. Cara, é muito bacana, né? Você olhar para o varejo e muita coisa que a gente está falando aqui, a gente não está falando nem em fazer investimento em muitas das coisas, né? Quando você fala de exposição do produto, quando você fala aí na tecnologia, que o WhatsApp é de graça. Para que eu vou gastar com o WhatsApp? Está de graça. Então, assim, está na palma da mão. Sistema de gestão hoje todo mundo tem, porque tem que emitir cupom fiscal. Então, assim, são coisas que hoje são simples da gente mexer, da gente mudar, da gente recuperar um orçamento, da gente... Hoje mesmo, a gente acabou de ter um testemunho aqui pela manhã de um cliente, um grupo grande, que falou, não, a gente começou a fazer essa ação de recuperar o orçamento, caraca, deu super certo. E coisa que a gente muitas vezes entrega aqui na live de graça, né? A gente está entregando conteúdo, a gente está falando, está se posicionando, está falando. É porque a gente vê na prática. Tem semana, você visita muitas lojas aí diariamente, semanalmente, você faz... tem uma vida bem corrida, né? E às vezes eu faço essa visita aqui também. Tem semana que eu já visitei 50 empresas diferentes numa semana só para visitar, para sentir o chão de loja, para sentir as dificuldades de atendimento, de posicionamento, de se falar, o balconista, como é que ele está tratando as pessoas. Né? E você vê que eu vi atendimento que foi até interessante. A cliente fez uma filmagem dos produtos que a pessoa trazia para o pedreiro que estava lá na casa dela instalando a tubulação. É esse produto? Aí ele, não, é esse. Aí ele, é esse. Aí você para. Pô, tudo numa filmagem do WhatsApp, cara. E é coisa que a gente não via anos atrás. Então o WhatsApp foi utilizado ali por uma chamada de vídeo para que a pessoa não tivesse que ir e voltar várias vezes de casa. Mas esse é um recurso que está disponível. De graça, sem gastar. Não quebra essa barreira, muitas vezes, do tradicional, né? Porque qual é a chance de você efetivar uma venda no WhatsApp só simplesmente sendo um bot, colocando uma mensagem automática, um alemão dando um time no mínimo lá, eventualmente não dá uma atenção para solução ou para o problema do cliente. E aí você só está atendendo para o WhatsApp. Isso aí. Então, não é essa maneira que a gente quer encarar. Não cria experiência. Acho que é a era que a gente vive hoje, né? A gente vive a era da experiência, né? A era que o cliente ele quer se conectar com a marca, ele quer sentir se a marca ela realmente é relevante,
E a cultura está se movimentou já, ela nem está se movimentando. Não tem nada mais estático, né? O movimento já aconteceu, o mercado já mudou, o posicionamento dos clientes já está aí. E quando eu vejo muitos empresários parados sem ação, e eu me coloco sempre à disposição, falo, cara, o que você precisa de ajuda? Que conversa a gente precisa ter a mais? Que tempo você precisa ter mais comigo, na minha empresa? Seja conversar com o David, que conversa você precisa ter para entender que daqui a 3, 4 anos, cara, seu negócio pode ter morrido. Pode ter morrido. O ciclo de vida médio do nosso material de construção, varejo, ele gira em torno de 15 anos. Então, por sinal, uma fatia grande aí, se eu não me engano, acima de 40% não consegue sobreviver os primeiros 5. Olha isso. Olha isso. Concorrente, sempre que a gente entende que existe esse mundo de concorrência no mercado, ela sempre vai surgir novos concorrentes e ao mesmo tempo também vai se exaurir, vai encerrar a atividade. Sim, vai ter gente entrando, gente saindo, mas a questão é aquilo que está sobre o meu domínio, né? O que eu domino hoje? Eu domino fazer uma boa exposição, eu domino mexer no meu layout a ponto de que o cliente olha uma conexão, tenha conexão com outra, produtos que tenham conexões próximas, não colocar, né, uma porta junto com a privada, coisas que não tenham sentido, que não tenham... Faz todo sentido, né? Então, não criticando, como eu falei no início, lá, a briga eterna ali, por exemplo, quando você pega uma consultoria que se estabelece em cima de critérios e de conceitos, por exemplo, um desenvolvimento de layout, merchandising, muitas vezes a gente vê muito projeto desenvolvido por empresas que vendem gol. Uma crítica, mas assim, é o que está aí hoje, o pessoal acredita, vou vender, vou fazer um projeto para você, mas qual é o conceito, a base de informação que vai estar ali? Simplesmente ele está te vendendo um produto. Então, Sim. te dá nenhuma condição estratégica de montar um layout. Às vezes projetos muito lindos, né, maravilhosos, esteticamente falando, mas sem nenhuma eficiência, né, técnica nessa parte. Não entendendo o setor, não entendendo do cliente, não entendendo do consumidor daquela região, o comportamento das pessoas daquela região. Hoje, quando você olha para a rede social, né, para o Google, eles estão captando todo o tempo a informação do consumidor. Se o consumidor gosta de música, se gosta de material de construção, se gosta disso, daquilo, e vai entregando isso para as empresas. Ou seja, totalmente personalizado, regional, e a gente muitas das vezes tem a empresa na mão, tem o sistema de gestão na mão, tem tudo na mão, e não para muito tempo para ouvir o que os clientes gostam, o que os clientes precisam, necessitam. Acho que esse olhar de pensar em mudança, de pensar em teste, né? Porque às vezes a palavra teste ela soa mal, né? Eu vou testar. Como é que eu vou testar? Eu pego e faço. Né? Não dá tempo de testar. Gente, dá tempo de testar. Dá tempo de fazer testes, avaliações. E se não der certo, tira. Né? Por isso o teste, né? Se não der certo, por isso não ser rígido, ser flexível na gestão, olhar para a gestão hoje como uma coisa que pode ser, e em muitos momentos você vai precisar de ajuda. Acho que o fator não saber tudo, hoje é um fator determinante. Eu não sei tudo do meu setor, eu não sei tudo de tecnologia, eu não sei tudo. E às vezes a gente contrata ferramentas aqui hoje de gestão de vendas, CRM, e-mail marketing, e a gente tem treinamentos para essa tecnologia. A gente vai lá fora, busca inteligência dessa tecnologia para poder implantar aqui. Então, não é feio a gente pedir ajuda, não é feio eu contratar uma empresa que vai me acessar, me dar uma consultoria, me orientar, me dar direção, vai fazer um marketing para mim, porque eu não sei mexer com marketing, vai produzir um e-commerce para mim, porque eu não sei fazer um e-commerce. Acho que esse olhar de pedir ajuda, de sentar em outras mesas de quem está fazendo, não em mesas de quem acha que não vai dar certo, mas sentar em mesas de quem está fazendo, de quem está dando certo, de quem está olhando, e uma frase que a gente gosta muito, né, de quem está visitando o futuro do setor. Né? Como que a gente consegue visitar o futuro de 10 anos do material de construção? O que esse cliente daqui a 5, 10 anos ele vai estar entrando no setor e vai estar encontrando, ou ele vai querer encontrar? Será que o nosso negócio vai conseguir alcançar esse cliente?
que está olhando para o futuro, que está lá com óculos do metaverso, que está com o celular nas mãos e a minha empresa não tem uma rede social, não tem um e-commerce, não comunica de maneira nenhuma com aquele público, com aquela região. Como que a gente visita esse futuro? Como é que a gente consegue trazer isso mais para perto, mesmo que não seja rápido, mas que a gente consiga gradativamente olhar para o mercado, ver as mudanças que estão ocorrendo e dar alguns passos para implementar. Quem sabe o WhatsApp Business, usar a ferramenta de modo certo. Quem sabe hoje mesmo você já baixa o WhatsApp Business, todo o orçamento que vir, você coloca o nome da pessoa, coloca uma etiqueta de novo cliente, coloca uma etiqueta de cliente antigo, o orçamento ficou para amanhã. Enfim, criar aquilo que está ao nosso alcance. E dicas que não vão precisar ser gasto R$1, né? Eu não gasto R$1 para baixar o WhatsApp. Exatamente. E agregar ao dia a dia, justamente criando uma cultura empresarial. Então, acho que o fator preponderante é esse. É resiliência no processo, né? Persistência, gerar valor nesse sentido. Porque, querendo ou não, os anos vão passando. Se você não toma atitude de imediato, não vai existir o tempo certo para fazer qualquer mudança. Então, basicamente, essa é a visão que a gente tem. Pô, maravilha, maravilha. Bate-papo gostoso, a hora passa muito rápido, já vão para 16 horas já. A hora corre, parece que tem perna no relógio, né? Mas o que você... conversa que a gente teve aí, o grande investimento, na grande maioria das vezes, é o tempo. Né? Sim. É o recurso mais escasso que tem disponível que a gente trabalha. Né? O tempo está aí. Então, quanto tempo você está disposto a investir? Né? Porque você analisa a empresa, muitas vezes, tu tem desperdício de tempo. Se você começar a fazer o exercício de colocar na ponta da caneta a cada ação que você desenvolve como gestor da sua empresa e o tempo que você despende por dia, por semana, e vezes o mês, vezes o ano, você vai entender que muitas vezes é crucial que você faça uma revisão, uma reciclagem em cima desse processo. Maravilha. Quanto tempo telefone para resolver um problema de, sabe Deus, telefonia? Ou quanto tempo eu perco por um processo manual de situações bancárias, financeiras, sendo que hoje é tudo digital muitas vezes. Sim. Tem dados, qualquer que seja, todo mundo já está ali acompanhando a tua informação. Quanto tempo, enfim, perco com coisas, com detalhes. Tenta reduzir. Sim. 50% desse tempo desperdiçado aí na situação vai te garantir aí, com certeza, metade do teu dia para pensar a empresa estrategicamente. A gente fala muito sobre isso com os empresários aqui, né? Eles passam, muitas das vezes você olha, ele está lá no balcão, o dono da empresa, ele está muito na operação e acaba esquecendo do tático, do estratégico. No balcão não, está lá na empilhadeira. Está lá na empilhadeira lá atrás, não está no balcão. Isso aí, está lá na empilhadeira, está lá fazendo entrega, está lá no caminhão. Eu já liguei para muito empresário, já fiquei no setor, né, de ligação para empresário, para tentar contatos e no setor de vendas, né? Então, ligando. Estou muito atarefado, estou aqui na empilhadeira, não dá para falar agora não. Estou na entrega, não dá para falar agora não. Então, assim, se você está o tempo todo fazendo a sua empresa funcionar, né, quem está fazendo a sua empresa crescer nesse momento que você está na empilhadeira? Então, para fazer funcionar, cara, eu contratava um cara. Eu contrato uma pessoa que dirige empilhadeira, eu contrato uma pessoa que faça isso. Renato, isso é caro, mas, cara, é caro quanto? Quanto você vale para estar só numa empilhadeira? Quanto do seu pensamento estratégico não traria muito mais do que o que um funcionário da empilhadeira faz, né? Eu acho que isso aí. Aquela grande máxima, né? O olho do dono que engorda o boi, né? Então, acho que faz sentido nessa atuação, né? Isso. O empreendedor está envolvido no processo, sim, mas dentro das suas situações cabíveis, né? Não o processo em si operativo. Exato. Ele não precisa estar fazendo para estar crescendo, né? Ele precisa que pessoas
Engajamento com pessoas, uma coisa que você falou sendo que é importante, né? Não adianta eu mexer com layout, não adianta eu trabalhar um bom mix e não treinar pessoas para o futuro que eu quero para o meu negócio, né? Então, muitas das vezes, há um engajamento bom com o cliente, eu como cliente, mas eu como meu time não apoia meu crescimento, não apoia minha mudança, eu quero crescer, mas meu time não me acompanha. E acho que esse momento de refletir, falar, cara, por que seu time não se acompanha? Será que há um investimento em treinamento? Ah, eu não sei dar treinamento. Cara, traz pessoas de fora para dar treinamento até que você aprenda a dar e você execute. Inclusive, vai uma dica de ouro aí dentro dessa leitura, para garantir que você entenda a questão do layout. O que faz, muitas vezes, determinar, por exemplo, essa questão do treinamento, óbvio, a capacitação, sempre ela é uma frequência, ela deve existir, né? É um hábito dentro das empresas. É um hábito. Não aquele, eu já fiz um treinamento, 5, 10 anos atrás. Isso. As coisas mudam muito rápido, né? Os conceitos, né? Então, e aí entenda da seguinte maneira, tudo que você vai trabalhar hoje dentro do nosso negócio, em termos de produto, exposição, ele leva um conceito básico com duas raízes, né, predeterminantes, que é razão e emoção. Sim. Então, é importante você distinguir isso. Isso vale para a identificação dos produtos. Então, tudo aqui que é razão, de modo geral, no supermercado, se você vai lá, é a tua lista de compras, é a tua lista. Aquilo é razão, é o que você precisa. Então, não necessariamente aquele produto ele tenha que estar tomando um espaço valioso da tua empresa na exposição. É porque, por sinal, a pessoa vem para negociar ele, já sabe o que quer. Agora, aquilo que é emoção é o que realmente vai fazer sentido. Você trabalhar uma exposição adequada. Vou pegar, por exemplo, um setor maravilhoso lá de showroom de gabinete. Impecável, as pessoas comentam, colocam lá só o gabinete, às vezes está com plástico lá, o negócio tudo embolado na caixa. Cara, vamos expor igual tá na casa. Por que não pegar o metal, o kit do banheiro, a válvula, ou funcionando? Se você deixar funcionando, aí você convenceu realmente. Estou em casa, meu cliente sentir que está em casa. Né? Sim. Pô, legal. Essa é a máxima, eu acredito que... Então, acho que, para encerrar, né, o que você acha que o dono de material de construção hoje, que ouviu nossa live, que ouviu nosso conteúdo, ele pode fazer amanhã ou hoje, né? Ainda dá tempo, de repente, dele sair daqui com algum espaço para reposicionamento, pensando no mix de produto, quais produtos que você vê que... Tem gente hoje no nosso setor que a gente olha muito que deixa... O cara é ou especialista nos pisos ou ele não vende piso. O que você daria de dica para ele olhar um pouquinho mais com calma para isso? Eu acho que todos nós, mesmo envolvidos ali no processo como um todo mundo é especialista do negócio. Mais do que ninguém sabe a situação, acho que é muito claro isso. Quando a gente vai fazer uma consultoria, é evidente que a grande parte das situações, ela está clara muitas vezes por lojista. Só não colocou em prática. Então, acho que falta a intenção de fazer. Isso. Essa é a minha grande deixa. Tem a intenção nas atitudes de fazer realmente, precisa resolver esse problema, esse processo. Aí, óbvio, daí como fazer, muitas vezes não está tão claro. Procure ajuda, muitas vezes. Hoje tem muito conteúdo pronto aí na internet, é possível você conseguir resolver muitas situações aí do dia a dia. Mas não deixe de olhar como um consumidor. A tua empresa, você propriamente dizendo, é um consumidor nato. Agora, cliente de alguma empresa ou outra, capaz de se comprar uma situação, determinado produto cai no chaveamento da emoção, sendo que às vezes você tinha na loja, por hipótese. Né? Porque em outro lugar estava muito mais agradável o ambiente, atrativo, lembrou, precisou, foi conveniente. Então, eu até brinco, mas isso é sério. Então, acho que é relativo, mas a intenção ela faz muita diferença na vida. Colocar ali como fator preponderante para a mudança. Pô, legal, legal. Cara, foi um prazerzaço estar contribuindo aí esse tempo aí com nossos clientes. Obrigado pelo seu tempo, né? Sei que seu tempo é bem corrido. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com você ontem, hoje. A gente cresce muito conversando com quem também tem uma experiência de chão, tem uma experiência, né, de vivência de material de construção. E é isso que a gente queria trazer para os nossos clientes, para eles terem essa perspectiva não só da tecnologia, né, do marketing, do e-commerce, que é o que a gente traz, mas uma experiência de
de mix de produto, né, de chão de loja, de treinamento, de enfrentamento de balcão mesmo de frente, né, que dá certo aquilo que a gente tem falado aqui. Você já validou algumas coisas que a gente fala em outras lives, então, e trazer essa importância hoje, trazer essa clareza, acho que esse foi o intuito da live, trazer clareza. Talvez não seja tudo que é importante, eu sei que não é tudo que a gente falou aqui que é importante, mas são coisas simples, coisas que muitas das vezes não vai precisar de um investimento financeiro alto, né? Outras vão precisar de um investimento financeiro para que elas aconteçam, para que haja uma repaginação. Tem lojas que precisam realmente de uma repaginação, de uma mudança de fachada, uma mudança de frente, uma mudança de layout, uma nova estruturação. E procure um profissional especializado, como o David já deu a dica aí, tem profissional que é especializado em gôndola, mas não no segmento da construção, ele não entende nada de material de construção, ele não entende nada de espaço de corredor, de exposição de produto, de distância, enfim, e isso pode muito mais, de repente, atrapalhar, né, do que ajudar o seu negócio. Então, procure profissionais especializados, né, o que a gente puder contribuir. A gente vai sempre indicar os contatos certos, né? Que a gente não souber, a gente indica pessoas, justamente porque a gente quer ver o negócio de construção crescendo e sendo valorizado. Não é isso? Com certeza. Nós temos capacidade aí, o nosso setor ele é muito representativo aí no PIB econômico do país, mas muitas das vezes esquece-se que o varejo ele está relacionado muito a essa questão comportamental das pessoas. Então, acho que não é nenhum crime tomar como base segmentos que já estão bem mais avançados em alguns conflitos. Então, acho que sempre que possível, na sua cidade, de alguma maneira aí, ou na sua região, procure empresas que te chamem a atenção. Alguma coisa despertou, então, aquilo, por que não trazer para dentro do meu negócio? Isso. Ok? A satisfação foi minha. Obrigado pelo convite. Sempre que possível aí, se puder contribuir, com certeza, vou estar à disposição. Com certeza. Assistiu, obrigado, meu irmão. Um prazer. Sucesso lá na sua empresa lá. Obrigado. Dá um sorrisão aí pro pessoal printar. Quem está assistindo a live aí, quiser printar, marca a EDS, marca o David, marca o Renato. Então, contribui com a gente aí, a gente vai repostar já já. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.